Bom, pessoal, o capítulo de hoje trata de método de custeio por ordem de produção, capítulo 3 do nosso livro. O objetivo desse capítulo, basicamente, é a gente aprender como é que a gente faz para computar o custo indireto de produção dentro do custo do produto. A gente sabe que o custo direto de produção, que é o quê? Que é material direto, mão de obra direta, esse é muito fácil de encontrar, porque esse está lá. Então, eu não tenho dúvida quanto à matéria-prima que eu utilizo, quanto à mão de obra direta que vai naquele produto. Isso aí não tem problema. A grande dificuldade começa quando eu tenho os demais itens que são indiretos e que eu não tenho como mensurá-los diretamente no produto. Por exemplo, quando eu tenho um supervisor de uma linha de produção que fabrica N itens. Quando eu tenho consumo de energia elétrica para várias linhas de produção. Então, a gente vai aprender nesse capítulo como é que a gente coloca esses custos indiretos no custo do produto. Para fazer isso, eu acho que a melhor coisa que a gente tem é a gente imaginar vamos dizer, uma lanchonete, que é algo bastante simples. E nessa lanchonete eu tenho vários itens que são produzidos. Eu tenho sucos, eu tenho sanduíches, eu tenho sobremesas. E eu quero encontrar, vamos dizer, qual que é o custo que eu tenho de fabricar um hambúrguer, Então, quando eu penso em fabricar um hambúrguer, o que eu penso? Eu tenho que entender primeiro quais são os itens que vão no hambúrguer. Deixa eu aumentar isso aqui. Então, os itens que vão no hambúrguer, eu estou dizendo qual que é a matéria-prima do hambúrguer. E se eu for pensar em matéria-prima, eu tenho, bem dizer, dois itens. Eu tenho a carne e eu tenho o pão. Essa é a matéria-prima do meu hambúrguer. Ah, eu tenho também alface, tá, mas vamos ficar aqui na carne e no pão para facilitar. É um hambúrguer bastante simples, é carne e pão. Além disso, eu preciso de alguém fazendo o hambúrguer. Então eu tenho a mão de obra direta que fabrica esse hambúrguer. Como mão de obra direta, a que eu me refiro? Eu me refiro à pessoa que está lá fazendo o hambúrguer. Na hora, não é a menina do caixa que tirou a ficha, não, é a pessoa que faz o hambúrguer. Então eu vou chamar aqui o operário da linha, que é o fazedor de hambúrguer. Fazedor de hambúrguer. São esses os dois itens que eu preciso para poder fabricar um hambúrguer. Eu preciso de matéria-prima, carne e pão, e eu preciso de alguém para fazer um hambúrguer. Tudo o resto é um custo indireto de fabricação. Bom, vamos aqui numa carne e no pão. Vamos dizer que uma carne ali, 200 gramas de carne, num hambúrguer, acho que não tem nem isso, às vezes 100 e poucos gramas de carne. Então eu vou usar um hambúrguer aqui com uma carne bem tranquila, bem boa. Vamos dizer que eu vou gastar R$30 o quilo de carne e eu vou fazer um hambúrguer de 200 gramas. R$30 vezes 0,2. Um hambúrguer de 200 gramas. Ou seja, eu vou gastar R$6 de carne. Um pão, quanto é que custa um pão? R$1. Então, eu tenho aqui de materiais diretos, no hambúrguer, de matéria-prima, eu gasto R$7. Eu preciso de alguém fabricando esse hambúrguer. Vamos dizer que eu tenho uma pessoa lá que fabrica um hambúrguer e o salário dele
com encargos seja de R$ 2.000 por mês. Bom, mas 2.000 por mês, eu tenho o número de horas que ele trabalha no mês, que são 240 horas. Então, se ele ganha R$ 2.000 em 240 horas, o custo hora dele é o quê? É os 2.000 dividido pelas 240 horas que tem no mês. Vejam que dentro desses R$ 2.000 aqui, eu já estou colocando todos os encargos, estou colocando benefício, vale transporte, vale alimentação, estou colocando tudo. Então ele me custa por hora R$ 8,33. Quanto tempo será que ele gasta para fazer um hambúrguer? Eu vou chutar aqui que ele gasta, então, tempo para fazer um hambúrguer. Eu vou pôr aqui que ele gasta 3 minutos. Vejam que ele ganha R$ 8,33 por hora. Se ele gasta 3 minutos, quanto que isso representa de uma hora? 3 dividido por 60 dá 5% de uma hora. Tá? Então, 5% da hora dele ele gasta para fazer um hambúrguer. Se ele me custa R$ 8,33 por hora, então o custo desse operário é 8,33 vezes 5%. Esse operário me custa 42 centavos para fazer um hambúrguer. Então eu tenho aqui, de mão de obra direta e matéria-prima, eu tenho um custo de 7,42 no hambúrguer. Bom, mas não é só de matéria-prima e mão de obra direta que eu preciso para fazer um hambúrguer. Eu tenho que ter todo o apoio para que esse hambúrguer fique pronto. Então eu tenho aqui o que eu vou chamar de custos indiretos de fabricação. Esses custos indiretos de fabricação vão desde gastos com a propriedade. Aqui, gasto com propriedade, eu quero dizer aluguel, IPTU, tudo aquilo que eu preciso gastar para que eu tenha o prédio onde o hambúrguer vai ser feito. Eu tenho energia elétrica, eu tenho mão de obra indireta, por exemplo, eu tenho o supervisor, eu tenho a menina do caixa, eu tenho outros gastos que eu utilizo aqui também, fazer mão de obra indireta. Eu tenho materiais indiretos. Materiais indiretos. Por exemplo, vamos dizer, eu tenho aqui produto de limpeza, para limpar depois o grill. Eu tenho alguns outros itens que são utilizados que não estão diretamente no produto, mas que sem eles eu não consigo funcionar. Isso aqui, gente, como é que eu meço isso aqui? Primeira coisa, vamos ver quanto é que eu gasto nisso aqui em termos anuais. Então eu chego no começo do ano, eu vou fazer meu orçamento, na verdade no final do ano anterior, e vamos dizer aqui que eu gasto por ano, sei lá, aluguel, IPTU e tudo, eu gasto R$ 20.000 por ano com propriedade. Energia elétrica, vamos pôr aqui, utilidades, que aqui inclui energia elétrica, água, luz, telefone, tudo isso aí. Vamos dizer que eu gaste aqui por ano 6.000, vai. 6.000 desses itens aqui. Mão de obra indireta, menina do caixa, o supervisor, o gerente,
Vamos dizer que eu gaste isso aqui com esse pessoal por mês uns R$ 5.000, com encargos vezes 12, eu gasto 60 mil por ano com eles aqui. E de material indireto, vamos dizer que eu gasto aqui 4 mil por ano. No total aqui, eu tenho um gasto, R$ 90 mil de custos indiretos de fabricação. Bom, então eu tenho aqui que eu preciso de mão de obra direta e matéria-prima 7,42 por hambúrguer, e eu tenho um custo indireto aqui de 90 mil. 90 mil, mas é um negócio meio... Como é que eu pego esses 90 mil e considero aqui dentro desses 7,42? Não é algo muito direto, né? Então, todo esse capítulo, ele diz respeito à forma como eu vou considerar esses 90 mil dentro do meu hambúrguer. E é isso que a gente vai ver agora. Bom, continuando aqui, o que eu preciso então para considerar esses 90 mil de custos indiretos de fabricação? E vejam, aqui é importante, isso aqui é uma estimativa. Então isso aqui é estimado. Eu ainda não incorri, isso aqui vem no começo do ano, no final do ano anterior, eu estimo o meu gasto para o ano, disso aqui. E eu preciso alocar isso aqui ao meu hambúrguer. Veja que aqui eu estou falando de uma alocação desse valor, desses custos indiretos estimados ao produto. Para trabalhar com isso, se vocês forem lá no capítulo, vocês vão ver que a gente precisa de uma taxa de alocação, uma taxa pré-determinada de custos indiretos. Por que ela é pré-determinada? Indiretos. Ela é pré-determinada porque ela parte de uma estimativa. Ela não parte de algo já feito. Isso aqui é uma estimativa. Então eu tenho uma taxa pré-determinada, onde essa taxa é dada pela seguinte fórmula. Eu preciso, então isso aqui é igual. Os meus custos indiretos estimados dividido por uma base de alocação. Bom, então vejam, essa taxa pré-determinada que eu vou utilizar para fazer a alocação do custo indireto no meu produto que eu estou fabricando. Vejam que aqui os meus custos indiretos de fabricação estimados eu tenho 90 mil. A grande questão é esse denominador. Eu preciso encontrar no denominador uma base que me permita colocar esses 90 mil, um pedacinho desse 90 mil, em cada hambúrguer que eu fabrico. Essa base de alocação é o X da questão. Ela é muito importante. Como é que eu descubro? E aqui não é nenhuma questão de descobrir, na verdade, é como é que eu defino a melhor base de alocação para que eu possa alocar esses custos em cada hambúrguer. Vejam que a base de alocação, a hora que a gente olha no livro, a gente tem algumas opções de base de alocação. Por exemplo, eu poderia utilizar as horas de mão de obra direta. Eu poderia utilizar o valor pago
de mão de obra direta. Eu poderia utilizar horas máquina. O que vai definir o que eu vou utilizar aqui? É aquela base que tenha mais a ver com o produto. Por exemplo, um item que consome muita mão de obra direta, tem mais sentido eu utilizar como base de alocação hora de mão de obra direta. Mas pode ter algum item que seja que eu utilize muita máquina, muito mais máquina do que mão de obra. Aí faz mais sentido eu utilizar a hora máquina. Vamos dizer, eu vou utilizar aqui, e eu posso aqui horas de mão de obra. Eu vou utilizar como base de alocação horas de mão de obra direta. Isso aqui vai ser minha escolha para que eu possa pegar esses 90 mil e colocar aqui dentro. Mas como é que eu calculo as horas de mão de obra direta? Vejam que eu tenho aqui um funcionário, ele ganha R$2.000 por mês, ele trabalha 240 horas por mês, ele tem um custo de 8,33, ele leva 3 minutos para fazer um hambúrguer. Mas quantas horas de mão de obra direta eu tenho disponível? Depende, vejam, quantos funcionários eu tenho. Vamos dizer que eu tenha empregados com mão de obra direta, vamos dizer que eu tenha, sei lá, 15 pessoas. Eu tenho 15 funcionários. Cada funcionário trabalha 240 horas no mês. Se um ano tem 12 meses, eu tenho aqui então esse, vezes esse, vezes esse. Eu tenho um total de 43.200 horas de mão de obra direta por ano. Ah, professor, mas é muito, tá? Essa lanchonete, vamos dizer que se essa lanchonete for menor, se eu tiver só 2 funcionários, já cai para 5.760. Por quê? Porque o tempo, que são as horas que eu tenho disponível no mês para cada funcionário, não muda, e o número de meses no ano também não muda. Então, se eu tiver 5 funcionários, eu já tenho 14.400 horas de mão de obra direta. Então, vamos pegar aqui 5 funcionários. Vamos dizer que eu tenho 5 funcionários na minha lanchonete trabalhando lá, fazendo não só hambúrguer, mas hambúrguer, fazendo o que for. Se eu tenho 5 funcionários, eu tenho um total de hora de mão de obra direta 14.400. Como é que eu calculo então essa minha taxa pré-determinada? Isso aqui é igual aos 90 mil dividido pelos 14.400. Eu tenho uma taxa pré-determinada de custo indireto de R$ 6,25. O que foi isso? Foi simplesmente os 90 mil dividido pelos 14.400. Mas como é que eu pego esse 6,25 e somo aqui direto? Não. Isso aqui é por hora, essa taxa aqui. Quanto tempo eu gasto para fazer um hambúrguer? 3 minutos. Então, a minha alocação é 5% disso. Então, a minha alocação é simplesmente o meu gasto por hora vezes os 5%. Então, cada hambúrguer me consome 31 centavos de custos diretos de fabricação. Qual que é o custo final do hambúrguer? Custo total do hambúrguer é simplesmente os R$ 7,00 de matéria-prima, mais os 42 centavos de mão de obra, mais os 31 centavos de custo.
indireto de fabricação. Então eu tenho um custo final do hambúrguer aqui de R$ 7,73. Escolhi uma cor muito... 7,73. Então, isso é o que custa o meu hambúrguer. O que que a gente vai ver agora? Vejam que a grande questão é que isso aqui é uma estimativa. Eu fiz uma estimativa no final do ano anterior, ou no começo do ano, dos meus custos indiretos. E por que que eu tenho que utilizar uma estimativa? Porque eu tenho que fazer o preço dos meus produtos. O ano vai correr durante o tempo. E eu não posso esperar o final do mês para calcular o custo do meu hambúrguer. O hambúrguer eu vendo todos os dias. Eu já tenho que ter um preço para ele. Então eu preciso de uma estimativa. Só que a hora que chega no final do ano, isso aqui pode se concretizar ou não. Normalmente, dificilmente isso aqui vai ser exato. Ou ele vai ser um pouco mais, ou vai ser um pouco menos. Ou pode ser bem mais, ou pode ser bem menos. A questão é que eu tenho uma diferença entre o realizado e a estimativa. E é isso que a gente vai ver como resolver.